E fala galera, fala pessoal, seja todo bem-vindo a mais um vídeo do canal de tutoriais. Estamos de volta com vocês com mais um vídeo. Eu vim trazer aí para vocês alguma coisa de retro game, né? E falei para vocês que alguns sistemas, eu vou te mostrar meu sistema, que é o meu sistema. Esse aqui eu desenvolvi, mas é com tablet, tá? Madeirinha. Tá, esse tablet aqui ele funciona muito bem. Então eu tenho meus emuladores aqui, vou mostrar para vocês alguns. Tá, esse aqui é o outro também. Então tá bem aberto aqui a particularidade dos emuladores que eu utilizo para a versão 4.4 e que é uma versão que não funciona sem algumas coisas, né? Por exemplo, não funciona retroache nele de jeito nenhum. Então, como estou falando para vocês, já comecei com esse aqui, já fiz o vídeo desse aqui e hoje vou falando de Neo Geo Emu. Tá? Aqui temos aqui o Neo Geo Emu, logicamente que ele não vai vir assim. Geralmente, quando o Neo Geo Emu ele entra, deixa eu mostrar para vocês como que ele vem. Se aparecer para mim aqui, ó. Geralmente, quando ele tá funcionando, ele vem com esses barzinhos aqui, dessas barras iniciais, entendeu? Eu tá aqui um pouquinho assim meio lento porque eu tô carregando esse tablet aqui para carregar ao mesmo tempo, não funciona, parece bem pouco lento. Então tem aqui, ó, essa é uma versão pro meu que funciona. Eu tenho vários, viu? Vários desses daqui, de várias versões diferentes. Mas essa versão daqui do NeoEmu é 1.5.15.20, desculpa. E a gente vai fazer a configuração dele para vocês aprenderem a configurar esse belo emulador. Beleza? Então vamos lá. A primeiro ponto, vamos clicar aqui na parte de opções, tá? E quando você configura o seu sistema, você sempre vai configurar a parte de vídeo primeiro, né? Aqui temos toda a parte de vídeo e aqui tem a parte do CPU, né? Que é o Flash CPU, alguma coisa, GPU. Então, ele sempre fica ligado, E aqui tem a full screen. Quando ele vem, ele já vem no original, o 4.3. Então, uma tela quadrada, mas quando você coloca no full screen, ele aumenta a tela toda. Deixa eu voltar aqui. A parte do sistema é onde que eu falo para vocês, ó, onde sair exit, autosave para sair. Eu não gosto desses autosave de saída, então eu deixo ele offline ou tiro. Para você fazer no modo arcade, você vai ter que mexer na região para MS e modificar ele, porque ele não vem na parte, ele não vem para essa configuração. Essa parte do tipo de BIOS, às vezes quando a BIOS dele vem uma porta bem diferente. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Isso aqui está me atrapalhando. Ó, dá tempo a gente fazer isso aqui. Então na parte de BIOS dele, ele aparece essas versões e eu pego sempre essa daqui. Porque é a parte do arcade, então temos o arcade. Aí temos aqui algumas configurações. O autosave eu costumo remover esse autosave daqui, tá? Deixo em off, eu não quero salvar na hora de saída, porque eu não vou continuar o mesmo jogo. Aqui tem umas partes de vídeo, tem áudio, tem a gear, né? Eu vou tirar essa parte de bar e tem a nossa parte de que ele aumenta a letra. Boto sempre no 4.5 e a letra fica grandona, dá pra gente enxergar legal. Voltando aqui, aqui temos no sistema, vou voltar para cá, e no sistema temos aqui a parte de orientação. Aqui a parte de onde vem a parte dos controles de botão virtual, né? Ele fica no alto, tem um alto aqui, tá? O use gamepad virtual eu posso colocar aqui off, se eu quiser, tá? Mas aqui eu costumo deixar algumas coisas. E aqui vem a parte de configuração de controles, tá? Tá o controle virtual. E aí você bota no Auto Detect para ele configurar todos os controles.
Outro ponto também, temos a lista, tá? Que a gente clicar aqui, ó, você vai ver que a lista é bem legal, ó. Já mostro pra você. E aqui se eu clicar no Select, ó, tá no modo arcade. Então já posso jogar, entendeu? O jogo. E aqui eu clico nas três barrinhas, ele sai desse jogo. Tá? Tem muita coisa aqui para mim colocar, então eu não estou jogando para cá. Então como é que ele é feito no ArcBrowse? Abrindo o ArcBrowse, essa minha versão é uma versão antiga, porque a versão mais nova é complicado de funcionar, né? Fica mais pesado. Então essa versão aqui eu criei temas, tá? Eu desenvolvo temas para sistema. Quem quiser ir comprar tema, tem temas para vender, tá? A partir de R$30 a gente tem temas para qualquer jogo. Personalização, eu quero um tema personalizado com minha loja. A gente faz tema personalizado com loja, tá? Dependendo aí da quantidade e número de emuladores que você vai fazer, porque isso decorrer tempo, né? Até porque tem que botar pasta, tem que fazer subpasta, tem que fazer as capinhas, então tem que estar tudo certinho. Então aqui, ó, vamos lá. Temos aqui o Neo Geo, cara, cadê o Neo Geo? Tá aqui. No Neo Geo eu tenho para vários tipos. E se eu clico aqui, ele já vai no automático e vai para o jogo, tá? Não preciso me preocupar. Mas no controle eu consigo sair no controle. Eu tenho um sistema para sair no controle. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que eu configurei. Você vai até o final, né? Vamos até a parte de opções. Tá um pouquinho, tá 4%, mas dá para me ensinar vocês isso aqui. Vocês vão clicar aqui. Para configurar o sistema. Nota que ele demora para rodar, demora um tempo, né? Aí é que você vai adicionar e vai procurar o NeoEmu. É o único que você vai encontrar, tá? Tem o Classic Boy e o NeoEmu, tá? São os dois que você pode utilizar aí, que eu conheço. E do RetroArch é outra história. Então tá aqui, ó, NeoEmu. Você vai usar ele, vai baixar e depois vai configurar onde está a pasta. Pronto, só isso. Essa aí é a configuração que você faz para o melhor emulador de Neo Geo em aplicativo, cara. Então você pode utilizar aí o NeoEmu, dos melhores emuladores. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Vou trazer mais vídeos aqui diretamente da minha tela para emulação, tá? Essa parte de emulação é bem importante, você saber cada emulador que vai funcionar, testado por mim esse tempo todo, beleza? Forte abraço, obrigado a todo mundo, valeu demais e fui!